Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Malu Oliveira, estamos aqui para mais um encontro da nossa aula de teatro. Lembrando para vocês curtirem, comentarem, compartilhar, não esqueçam, essa é a nossa forma de poder trocar e comprovar que a gente está fazendo essa troca, né? E hoje eu quero continuar a nossa aula sobre o corpo animal, né? Então a gente vai falar sobre o ser animal, nosso ser animal, né? O Homo sapiens. Bom, eu vou ler um texto aqui hoje sobre o que é o Homo sapiens, né? O nosso ser animal e como evoluímos até aqui, para a gente entender também como funciona isso neste corpo cenicamente falando. A ciência calcula que os primeiros seres da espécie surgiram aproximadamente entre 300 mil e 100 mil anos atrás. A princípio, os sapiens habitaram a atual região do leste do continente africano. Com o tempo, adquiriram a capacidade de raciocinar, qualidade essa que é a única entre os seres da espécie. Diante disso, o Homo sapiens estabeleceu complexas estruturas sociais e sistemas de comunicação. Como citado anteriormente, as características mais marcantes do Homo sapiens estão ligadas à razão e à linguagem. O que isso quer dizer? Que é ao nosso pensamento e à nossa comunicação, né? Isso porque os seres dessa espécie apresentam um cérebro altamente desenvolvido, além da aptidão para desenvolver um sistema de linguagem complexo, raciocínios abstratos e resolução de problemas. Então, aqui está falando da nossa capacidade de pensar, de construir, de poder criar, imaginar. Por exemplo, quando a gente escuta uma história, a gente vai para aquele lugar junto com o narrador, né? E se a gente lê um livro, um texto de teatro, tudo leva a gente para uma imaginação. E isso é uma capacidade nossa, né? Outra particularidade dos sapiens é o corpo ereto. Isso para mim que gosto de estudar a questão corporal, principalmente a questão corporal cênica, falar da nossa evolução e chegar ao homem ereto, né, é muito curioso e desperta coisas na gente, né? Então é uma questão da nossa evolução. Isso está no nosso dia a dia, só que a gente acaba esquecendo que isso é reflexo de um estado de evolução animal. O nosso corpo evoluiu ao ponto de conseguirmos ficar em pé sobre dois apoios, né? Os nossos pés, uma base pequena comparado ao tamanho do nosso corpo, né? Da nossa altura. Bom, continuando aqui. Outra particularidade do sapiens é o corpo ereto. A partir dessa estrutura, a espécie adquiriu habilidade e destreza nos membros inferiores, nas nossas pernas. A manipulação de objetos pequenos com a mão, por exemplo, facilitou a vida da espécie em muitos aspectos. Vocês já pararam para pensar como que as nossas mãos são importantes na nossa ação diária, na nossa movimentação cênica? É um questionamento aí, pessoal. Além disso, a capacidade de criar também é um dos frutos da inteligência do Homo sapiens. Sendo assim, juntamente com a sua desenvoltura corporal, a espécie consegue criar e utilizar ferramentas que alterem o ambiente à sua volta, favorecendo o seu bem-estar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente aprendeu a utilizar coisas, né?
Vamos partir lá da Idade da Pedra. A gente entendeu que batendo uma pedra na outra, ela poderia ficar afiada e essa coisa afiada poderia cortar uma fruta, poderia atingir um animal, e aprendeu-se a caçar, daí aprendeu-se a cultivar, a plantar, né? E isso foi fazendo com que a gente se desenvolvesse cada vez mais, né? Ao que tudo indica, a evolução do Homo sapiens ocorreu a partir do Homo erectus, que surgiu há cerca de 1,5 milhões de anos. Em suma, a espécie antecessora já possuía características fisiológicas semelhantes ao homem moderno, tais como a postura e a dimensão do cérebro. O que garantiu a sobrevivência da nossa espécie em detrimento de outras é uma dúvida que paira até hoje sobre a cabeça dos estudiosos. Pensando nisso, uma pesquisa da Universidade de Michigan dos Estados Unidos e pelo Instituto Max Planck pela Ciência da História Humana, na Alemanha, levou uma hipótese interessante. Segundo o estudo, a nossa permanência se deve à aptidão dos sapiens para se adaptar aos ambientes extremos, enquanto os outros representantes do gênero Homo ocupavam sobretudo bosques e campos. Apenas a espécie conseguia habitar locais de difícil sobrevivência, seja em altitudes elevadas ou ambientes inóspitos. O Homo sapiens se ajustou à vida em espaços bem mais diversos que seus semelhantes. Isso se deve, conforme expõe a pesquisa, ao resultado de nossa cultura cumulativa. Isso quer dizer que a espécie possui uma habilidade singular de formar relações próximas. Dessa forma, foi possível estabelecer relacionamento com qualquer membro da espécie, inclusive com os que não são da família. Tal habilidade social permite que novas tecnologias e estratégias de subsistência sejam comunicadas entre gerações e grupos distintos. Dessa maneira, os sapiens puderam se adaptar mais rapidamente a uma diversidade de ambientes. O que isso quer dizer, gente? Que nós evoluímos a tal ponto, e é a palavra-chave do teatro, né? Adaptação. O que a questão biológica, nossa questão biológica, quer dizer na nossa questão artística, na questão do teatro, né? Tem um capítulo todo que fala sobre a adaptação do ator. O ator foi feito para se adaptar, né? E como que o nosso corpo animal, né, e primitivo, evoluiu a tal ponto de chegar nessa formação que temos hoje, né? Essa constituição, questões dos nossos dentes, como que eles chegaram nessa forma. Por quê? Porque hoje nós temos ferramentas que nos ajudam a mastigar. A gente tem talher, a gente usa o garfo e a faca para diminuir o tamanho da porção de comida, de alimento que vai na nossa boca. Antes a gente cortava tudo no dente, então nossos dentes eram mais afiados, assim como os dos animais, né? E questão de pelos no corpo e tantas outras coisas. E dois apontamentos, né, incríveis aqui do texto é a questão da adaptação das ferramentas, né, e como as nossas mãos são importantes nessa questão da evolução, né, da gente conseguir manipular coisas e ferramentas para que a gente consiga se alimentar, consiga caçar, consiga, enfim, executar as nossas coisas no nosso dia a dia. E aproveitando isso, hoje eu queria continuar o trabalho corporal com vocês. Então a gente vai fazer o estudo, continuando a partir do texto que a gente já trabalhou, que é a andorinha, o gato malhado, a andorinha sinhá. Trabalhar o corpo do pássaro, né? Então a gente falou na outra aula sobre a questão da observação e também da questão da imitação, né?
o que a gente observa em relação a um pássaro real, né? Como ele se movimenta. Uma constituição física influencia muito na forma de movimentação do pássaro, que é a posição dos olhos. Isso influencia muito, tanto na questão da maioria dos animais, né? De como a gente se movimenta, de como a gente se comporta, é de acordo com o que a gente enxerga o mundo. Então, se eu enxergo com os meus olhos, eu tenho uma forma de movimentação. Se eu enxergo, por exemplo, se eu sou cega, o meu corpo tem que se adaptar de uma outra forma, os meus outros sentidos vão funcionar de uma outra forma para que eu entenda e me perceba nesse espaço, né? Por exemplo, se eu fechar os meus olhos aqui, eu tenho que tatear para eu chegar, né, entender os objetos e a distância que meu corpo tem disso tudo. Se eu tô com os olhos abertos, eu enxergo automaticamente, o meu cérebro faz essa identificação de distância, de formatos, enfim. Senão eu tenho que tocar, né? E então, como que é essa percepção desse corpo nesse espaço, né? Como que esse pássaro se percebe, sendo que os olhos dos pássaros, eles são mais na lateral da cabeça, o rosto, a cabeça deles é mais comprida, né? Vai entrar uma fotinho aqui pra gente perceber a diferença. E tem a questão das asas, tem a questão do formato dos pés, né? Também. E como ele voa. Então, por exemplo, essa questão da cabeça, o que que traz para esse movimento corporal? O pássaro tem sempre uma cabeça inconstante. Porque ele não consegue, como nós temos uma visão periférica, por exemplo, a minha visão se abre aqui, eu consigo ver as coisas que estão na minha lateral, né? E, ao mesmo tempo, a minha frente e até aqui. Então, para eu enxergar atrás, eu tenho que rodar a minha cabeça. Da mesma forma, o pássaro, para ele enxergar, já que o globo ocular dele está mais posicionado para o lado externo, né? Então, essa cabeça procura esse movimento para poder enxergar, né? E como que é a alimentação, por exemplo, deste pássaro? Como que o pássaro se alimenta, né? Ele tem bico, né? O bico, ele tem que dar pequenas beliscadinhas para poder diminuir o tamanho da porção do alimento para que ele consiga comer, já que ele não tem dentes para mastigar, né? Então, como que é o movimento dessa cabeça, já que nós não temos bico, para que represente essa sensação do bicar, né? E o principal, as asas, né? Deixa eu me afastar um pouco aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Aumentar aqui para que vocês consigam ver meu corpo melhor. Aí. Então, o pássaro, ele tem uma questão das asas, né? A patinha, ele só tem 2 apoios, né? O calcanhar deles não encosta no chão. Eles têm a asa. Mas a gente tem que pensar que na atuação, a imagem do animal não consiste na imitação realista e literal de um animal de 4 patas ou de asas, né? Não se representa um animal, mas invade-se do subconsciente para criar um animal humano, né? Ele tem que ter traços
de humanidade também para poder existir, já que é o nosso corpo que está dando vida a esse animal. Então a gente tem que trazer lembranças, mas lembrando que o nosso corpo vai assimilar movimentos, né, e trejeitos para isso. É diferente, por exemplo, de se fazer um personagem realista. Eu vou, por exemplo, interpretar um personagem que já existiu. Sei lá, eu vou interpretar, fazer a vida de uma atriz, que vamos supor, vamos fazer um filme da Marília Pêra e abrem audição para se fazer a Marília Pêra. Então, você tem que ter características físicas, falar como ela, andar como ela, e aí você tem que ser fiel e realista ao máximo, né? Porque você está reproduzindo uma pessoa que já existiu ou tendo que interpretar algo realístico, né? Diferentemente dessa questão do corpo animal, que não tem como a gente transformar o nosso corpo de tal forma que fique idêntico ao corpo de um animal, né? E para a próxima aula a gente vai trabalhar o corpo do macaco, tá bom? Então é isso, meus amores, por hoje. Espero que tenham gostado. Mandem suas dúvidas, troquem comigo, vamos bater papo. Pode me chamar no privado para a gente conversar, tá bom? E até a próxima. Beijo!